E hoje o governo lançou o ABC+. A meta do plano é reduzir a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa e aumentar a produtividade das lavouras com novas tecnologias. Em uma cerimônia virtual e ao lado do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, a ministra da Agricultura comemorou. Disse que é um dia histórico para a agropecuária brasileira. Trata-se de uma das mais ambiciosas políticas públicas da agropecuária do mundo, que traça metas ousadas para aprimorar a sustentabilidade da produção brasileira ao longo da próxima década e manter o agro na vanguarda dos esforços de enfrentamento da mudança do clima. A proposta quer aumentar os resultados do plano anterior, que entre 2010 e 2020 superou em 46,5% a meta estabelecida. São incentivos a práticas e tecnologias sustentáveis para uma área equivalente ao dobro do Reino Unido, 72 milhões de hectares contra os 52 do plano anterior. O objetivo é evitar a emissão de mais de 1 bilhão de toneladas de dióxido de carbono. O plano recebeu mais de 500 contribuições de especialistas e pesquisadores da Embrapa e projeta a recuperação de pastagens degradadas, plantio direto, sistemas de integração e irrigação, florestas plantadas, uso de bioinsumos, manejo de resíduos da produção animal e o abate de cabeças de gado em confinamento. O ABC+ deve ser um dos elementos que o governo brasileiro vai apresentar na COP26, mês que vem na Escócia. Um esforço para melhorar a imagem frente à comunidade internacional que colocou o desmatamento brasileiro na mira. Ele é uma cortina de fumaça, é um plano muito importante, mas é um plano que está muito aquém do que deveria ser. Do outro lado, a gente continua desmatando e muito. O Brasil vai passar vergonha por não ter um plano concreto e o ABC está muito longe de ser, vamos dizer, uma cosquinha, né, para quem vai ouvir lá fora a gente falar na COP. Senes, Plano ABC+, Consórcio Brasil Verde dos Governadores, tem ainda o Race to Zero, que é uma iniciativa de estados, cidades e empresários para zerar as emissões até 2050. Minha pergunta é, essas iniciativas formadas por grupos ou setorizadas têm condições de tocar uma agenda paralela, uma agenda ambiental paralela do governo? Não, paralelo eu acho que não dá. Esse ABC+, ele é do próprio governo federal, mas se você olhar onde que nós temos no país mais emissões, basicamente queima na Amazônia, depois vem a agricultura e depois vem a parte de energia de maneira geral, incluindo mobilidade, né? Eu acho que você tem que necessariamente passar por uma coordenação geral de política. Essas iniciativas são importantes, mas no caso do Brasil, o grande coordenador de uma política ambiental é o governo federal, do ponto de vista regulatório e do ponto de vista de capacidade de mobilizar recursos para viabilizar essas políticas, seja ela creditícias, seja ela do ponto de vista de repressão, né? Você quer reduzir desmatamento, você precisa ter força militar, policial, com deslocamento em áreas remotas do país. Isso não dá para uma cidade fazer. A coordenação tem que ser nacional. As iniciativas estão mostrando que uma boa parte da sociedade brasileira tem interesse nessa agenda, do ponto de vista de cidadania, do ponto de vista econômico, a gente está vendo a mobilização de empresários, e do ponto de vista geracional, né? Como um debate hoje estava até comentando, de um empresário da Suzano comentando, que um dos problemas que nós estamos deixando no questão ambiental é que não é para a nossa geração, não somos nós que vamos sofrer, vão ser os nossos filhos, nossos netos. Então, assim, as pessoas com essas três dimensões diferentes de agenda ambiental são fundamentais, mas sem coordenação do governo federal é impossível isso avançar. Doutora Rosana, pelas dimensões de biodiversidade da Amazônia que a senhora conhece bem, difícil imaginar o planeta enfrentando os desafios impostos pela emergência climática, né, sem que o Brasil faça parte desse esforço. Acho que é impossível, né? Você fala nesse assunto, a primeira imagem que vem é o nosso pulmão, né, que a gente fala. Então, acho que é impossível não passar. A gente vendo as imagens, o projeto, parece até, né, um filme... Espero que não seja de ficção, né? Mas espero que realmente isso acabe se concretizando. Mas pelo que foi falado aí, é só uma cosquinha. Uma cosquinha. Mas um comentário só. A posição desse novo ministro, o do Joaquim Leite, é bem diferente do Salles. Entre outras coisas, não sei se ele é muito low profile. Mas se você reparar na agenda de encontro internacional, é uma coisa inusitada nesse governo. Ele fala com mais atores dos outros países do que o Salles falava e do que os ministros de Relações Exteriores falavam. Ele está tentando fazer dentro
dentro desse... Tá articulando. Articulando. Dentro desse maremoto que é o Bolsonaro nessa área, ele só atrapalha, o Joaquim, de maneira um pouco discreta, está conseguindo... Eu acho que é difícil, porque a negativa que vem associada ao Bolsonaro é tão grande e está tão consolidado, mas acho que vale a nota aí de um esforço ali específico. Ele parece um Mourão ali no campo, né, numa diplomacia meio paralela, né? Senis, quais seriam os ganhos para o Brasil de um mercado global organizado de carbono? Eu vi hoje de novo esses números na hora que eu vi a matéria entrando na pauta. Tem um cálculo de que se a gente participar de maneira construtiva no mercado regulado de carbono, o Brasil tem um potencial de atrair por ano 10 bilhões de dólares. Nós estamos falando de 50 bilhões de reais, pelo mais ou menos na cotação de hoje, 55 bilhões de reais por ano vinculado a operações de sequestro de carbono. Nós estamos falando tranquilamente financiar o que a gente precisa para a nossa política ambiental em relação às florestas, Cerrado, Mata Atlântica e etc., ainda sobrar dinheiro. Nós nunca tivemos um padrão de financiamento próximo a isso. Então, assim, nós estamos falando, e como falou na entrevista agora anterior do presidente da Siemens, o André Clark, agora, ele estava comentando que o que nos choca mais é a perda da oportunidade. Não é nem um discurso maluco, etc., mas a oportunidade. O Brasil está perdendo uma oportunidade que, quando você traduz para recursos, é isso. Aproximadamente 10 bilhões de dólares por ano de carbono. Não precisa fazer nada, o que a gente já faz. Só que você precisa trabalhar para costurar um acordo que reconheça, certifique e estruture um mercado de carbono internacional. Então, é basicamente essa oportunidade que nós estamos perdendo.